O cenário geopolítico atual transformou a segurança de suprimentos e o acesso a recursos minerais em uma prioridade estratégica global. O Brasil possui abundância mineral e uma matriz elétrica amplamente renovável, elementos essenciais para que o país se reposicione na nova economia verde. O desafio agora é deixar de ser apenas um fornecedor passivo de matérias-primas e se tornar um formulador ativo de soluções e tecnologias de baixo carbono. Hoje, vamos conversar com Simone Klein, gerente de descarbonização industrial e minerais críticos do Instituto E+, sobre como transformar a riqueza mineral brasileira em um verdadeiro vetor de soberania, inovação e desenvolvimento sustentável. Logo após a nossa vinheta. Olá, no programa de hoje vamos falar sobre a transição energética, os minerais estratégicos e os rumos da transformação. Olá, Simone, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu. E para a gente começar a falar aí sobre essas questões, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e sobre sua atuação direta no Instituto E+ Transição Energética. Ótimo, Renata. Bom, eu sou engenheira química, com mestrado em economia circular e economia regenerativa, e passei mais de 30 anos na indústria, Renata. Então, desde óleo e gás, alimentos, mineração, e isso me deu uma perspectiva prática sobre como essas cadeias funcionam e onde estão os gargalos reais. Atualmente, eu sou gerente de descarbonização industrial e minerais críticos no Instituto E+, que é um think tank independente que conecta governo, indústria, sociedade civil e academia em torno da transição energética e transformação verde da indústria. Perfeito, Simone. E as análises, do Instituto E+, eles apontam que o Brasil ele deve deixar apenas um fornecedor passivo para ser um formulador ativo de soluções. Na prática, qual é o primeiro passo para essa mudança de postura geopolítica? Bom, Renato, o primeiro passo é mudar onde a política pública coloca o seu foco, da extração para a agregação de valor. Quero dizer com isso, não basta aumentar a produção mineral. O Brasil ele precisa identificar em quais cadeias ele possui vantagens competitivas reais. O que eu quero dizer com isso? Recursos de qualidade, energia disponível, capacidade técnica para investir em processamento, refino e fabricação de produtos intermediários. Então, isso não significa verticalizar tudo. Significa verticalizar onde existe realmente viabilidade econômica, disponibilidade tecnológica e potencial de geração de empregos qualificados. É uma escolha estratégica, não uma ambição sem limite, sabe, Renata? Perfeito. A América Latina, ela tem um histórico de investimentos focados, acho que principalmente na extração mineral, o que limita o avanço tecnológico. Como que essa cooperação regional mais integrada ela pode reverter esse quadro e gerar uma autonomia produtiva? Excelente pergunta, Renata. A América Latina possui o minério, mas a China controla as cadeias de refino e processamento. Isso não é o acaso. A solução é a integração regional baseada em complementariedade, não em competição por commodity. Nenhum país latino-americano possui sozinho todos os recursos, tecnologias e mercados para dominar integralmente uma cadeia de transição energética. Mas juntos temos isso. A questão é que isso exige uma coordenação de política industrial entre governos, e aí está o desafio real. Não é técnico, é político. O mundo todo, nós temos observado, está se reorganizando em blocos produtivos, e a América Latina precisa agir menos como fornecedora fragmentada de matérias-primas
e mais como cadeia integrada que cria valor compartilhado. Perfeito. E me fala uma coisa, Simone, a estratégia central, né, para o Brasil traduzir a sua dotação mineral em soberania, ela é internalizar o processo e o refino. Porque, como você bem colocou, né, essa vocação da América Latina em ter a questão do minério, ela acaba ficando só na extração e não nas outras etapas. Quais são os maiores entraves para alinhar essa política mineral à nova agenda de neoindustrialização verde? Olha, a gente pode dividir isso, Renata, em 3 entraves principais, né? A questão regulatória. Então, o licenciamento ambiental no Brasil, ele leva tempo substancialmente maior do que em países competidores. Isso não significa, de hipótese alguma, flexibilizar critérios ambientais. Significa torná-los mais claros, padronizados e previsíveis. O que o investidor precisa saber? Quanto tempo vai levar? Qual será a decisão? Se pode planejar o projeto? Hoje há muita incerteza, sabe, Renata? Um segundo entrave é o financeiro. Uma planta de refino que requer investimento muito alto. Então, os bancos públicos brasileiros têm capital limitado, então nós precisamos de mecanismos de compartilhamento de risco. Pode ser fundos de longo prazo, estruturas de capital de impacto, instrumentos que reduzam risco percebido pelo investidor. Um outro ponto seria o tecnológico. O Brasil ele é atrasado em pesquisa aplicada em processamento mineral. Então, nós temos o Senai, temos o IPT e universidades com competência. Mas a gente precisa criar consórcios organizados e integrados para fazer com que isso aconteça e se aproxime mais da empresa. A empresa traz o problema, os institutos técnicos desenvolvem soluções e a universidade valida. Esse é um resultado que pode ser de domínio público e beneficia todo mundo. Mas tem um outro elemento que eu gostaria de reforçar aqui, que é a demanda, Renata. Sem demanda, a gente não consegue ter previsibilidade. Então, não adianta você ter a tecnologia se não há mercado que justifique o investimento. Então, por isso, políticas públicas sustentáveis, acordos internacionais para exportação, eles são instrumentos que sinalizam a clara demanda. Então, os mercados crescentes importam. Então, é preciso que a gente tenha isso com mais clareza para que nós precisamos construir isso simultaneamente, né? Então, a tecnologia aliada ao financeiro, aliada ao regulatório, com a demanda bastante clara. É uma somatória, né? Não é uma questão única. Então, realmente precisa da integração aí desses fatores que você acabou de mencionar, né, Simone? Exatamente. E como que a matriz elétrica, né, altamente aqui renovável no Brasil, ela cria condições únicas para a instalação de indústrias eletrointensivas voltadas à produção de bens intermediários de baixo carbono? Bom, Renata, a matriz elétrica brasileira, como é de conhecimento, ela é um diferencial importante, porque muitos processos industriais associados principalmente aos minerais críticos demandam grandes volumes de eletricidade. Em um contexto global de crescente preocupação com emissões incorporadas aos produtos, produzir com energia de baixa intensidade de emissões pode representar, sim, uma vantagem competitiva relevante. Mas isso é crítico. O Brasil não captura esse prêmio automaticamente. Não basta ter energia limpa. É necessário rastreabilidade, documentação que comprove origem, energia utilizada, processamento. Sem certificação é apenas uma narrativa, Renata. Acho que esse ponto que você tocou, acho que é super importante em todos os setores, né? Porque a questão da rastreabilidade, ela dá, acho que, maior legitimidade para o processo como um todo. Porque senão é difícil você comprovar de fato, né? Então, a rastreabilidade aí acho que é um ponto central. E Simone, apesar dessa matriz, né, mais limpa aqui no Brasil,
a gente ainda acaba usando muitos combustíveis fósseis em setores, principalmente, acho que como metalurgia e a própria siderurgia. O país ele acaba correndo um risco de perder a competitividade global se mantiver processos mineradores intensivos em emissões? Como que é possível a gente limpar esses segmentos? Bom, Renata, está bem linkado aí com o que você me perguntou, né, na pergunta anterior. Há um risco, lógico. Os mercados começam a avaliar como foi produzido, não apenas o que foi produzido. A União Europeia, Estados Unidos, Japão estão estabelecendo barreiras climáticas. Então, quem não conseguir rastrear emissões, demonstrar origem de insumos e garantir transparência, pode sim enfrentar dificuldades de mercado de financiamento. É realidade e informação. Então, por isso, reduzir emissões passa a ser não apenas uma agenda ambiental, mas também uma agenda de competitividade. A descarbonização pode ocorrer por diferentes caminhos, dependendo do setor. Uso de biomassa sustentável, combustíveis de baixa emissão, biocombustíveis de forma geral, eletrificação e inovação tecnológica. O importante, Renata, é reconhecer que cada cadeia possui características próprias e que as soluções precisam ser tecnicamente viáveis e economicamente sustentáveis. Perfeito. E a mineração urbana e a economia circular, elas são essenciais para reduzir a pressão sobre ecossistemas. Como que podemos transformar resíduos em ativos estratégicos viáveis? Bom, agora você tocou no ponto que eu mais gosto de falar e mencionar, né? A economia circular, Renata, ela tem esse papel cada vez mais importante, principalmente na oferta desses materiais, desses minerais críticos e estratégicos. Por exemplo, equipamentos eletrônicos, baterias e diversos produtos contêm minerais que podem retornar às cadeias produtivas. Mas é importante não tratar a economia circular como um substituto da mineração, obviamente. As duas atividades, elas são complementares. O desafio é desenvolver sistemas eficientes de coleta, rastreabilidade, de novo falando, processamento e reaproveitamento desses materiais, criando uma nova cadeia industrial associada à circularidade. A demanda por minerais continuará crescendo, isso é fato. Para produzir novas baterias, painéis solares, motores elétricos. Isso é o que a gente tem visto. Ou seja, a produção primária responsável e recuperação eficiente de materiais precisam conviver juntos. E isso é o que a economia circular preconiza e é como ela funciona. Uhum. E, Simone, pensando dentro do sistema da economia circular, né, logística reversa, esses materiais que hoje, às vezes, não têm mais utilização dentro das residências, dentro das indústrias, de uma maneira geral. Hoje, acho que no Brasil ainda existe, apesar de todas as leis, né, que existem, eu não sei, eu queria ver aí o seu ponto de vista, ainda é pequeno essa coleta desses materiais, essa recuperação de materiais usados no país? É bem pequeno, Renata. Nós podemos alavancar e incentivar muito mais essa logística reversa, que ainda é bem incipiente no Brasil, e que nós temos ali uma grande oportunidade. Então, eu acredito, sim, que com as novas leis da economia circular, com as novas leis, né, que envolvem a logística reversa, eu acredito que sim, nós podemos aumentar bastante o nosso percentual relacionado à coleta e à circularidade bem feita desses materiais. Uhum. Eu acho que talvez aí, né, falte um pouco de divulgação, eu acho que até de educação ambiental para a população. Cultural, né, Renata? Cultural, mas assim, eu vejo até né, eu que estou na área e tudo mais, às vezes tem uma certa dificuldade, você tem um equipamento... Sim. Que seja, né, sei lá, um liquidificador, que seja um computador, o que eu faço com isso? Aonde que eu destino? As pessoas ficam meio vendidas, né? Acho que precisa, talvez,
não que não existam programas, eu acho que programas existam, mas talvez deixar mais as claras para a população de um modo geral o que fazer e o como fazer, né? Eu acho que dá esse acesso também para que, de fato, essa logística reversa ela chegue para o consumidor final. Não sei, é um pouco a minha percepção, Simone, queria escutar Não, um você está pouco de você. perfeita, e eu acho que é um trabalho, né? Todo esse trabalho da transição energética, que envolve também a circularidade, não é um trabalho que é de um ator só, né? Então, parte realmente da população, tem a parte da indústria também, que ela é responsável, né, até o fim do ciclo de vida do seu produto, tem uma parte governamental com leis, normas, tem uma parte da comunicação, da publicidade mesmo, de divulgar isso melhor. Então, é um conjunto que precisa ser bem orquestrado, uma governança bem orquestrada, e que você mudar a cultura não é fácil, né, Renata? Então, isso tem que ser massificado, tem que ser falado, tem que estar muito bem respaldado. Eu concordo plenamente com você. Perfeito. E os planos aí do Instituto E+, né, eles sugerem a criação de um selo mineral de rastreabilidade. Como que essa certificação ambiental ela pode garantir vantagens para o Brasil em mercados com barreiras climáticas severas, como você até mencionou, né, a própria União Europeia e outros mercados? Os mercados, Renata, eles não compram apenas mineral, ele não compra apenas um produto, ele compra confiança, né? Então, a questão da rastreabilidade permite comprovar origem, práticas ambientais, respeita direitos humanos, intensidade de emissões. Então, a União Europeia é um exemplo, que está no processo de implementação de mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, e clientes europeus exigirão comprovação de baixas emissões. Então, quem não possuir certificação enfrentará barreiras comerciais. Então, nesse contexto, mecanismos de certificação, selos, podem funcionar sim como instrumentos de competitividade. Eles vão ajudar a demonstrar como determinado produto foi produzido e, com isso, permitir que empresas acessem mercados que possuem requisitos mais rigorosos. Então, esses mercados podem ser considerados mercados restritos. Então, você ter acesso a esses mercados te garante uma entrada e isso aumenta a sua competitividade. Então, mais do que uma ferramenta ambiental, um selo, ele traz essa questão que nós estamos falando bastante aqui na nossa discussão sobre rastreabilidade e tende a se tornar uma ferramenta comercial e industrial. Então, a integridade, Renata, ela é um ativo de qualquer organização, então a gente tem que encarar dessa forma, e o selo seria essa representação. Perfeito. Historicamente, né, territórios ricos em minerais, em minérios, eles apresentam indicadores sociais inferiores à média nacional. De que maneira os comitês territoriais de acompanhamento eles podem garantir uma partilha justa de benefícios com essas comunidades locais? Olha, Renata, essa pergunta, se não é a mais importante, é uma das mais importantes aqui da nossa conversa até agora, né? A mineração deixa a pegada local concreta, né? Água utilizada, terra degradada, comunidades afetadas. Historicamente, o benefício ele concentra-se em empresa e governo. Então, esses comitês territoriais de acompanhamento são um espaço onde a comunidade, a empresa, o governo municipal dialogam sobre como o valor agregado pela mineração beneficia quem vive no território. Então, fundos de compensação, empregos locais, infraestrutura, educação. Então, o mecanismo efetivo exige 3 elementos: informação transparente sobre receita mineral, poder real de negociação da comunidade, não é apenas uma consulta, tá? É poder real de negociação. Fiscalização independente. Sem isso, Renato, o modelo se repete. Então, a história mostra que a abundância mineral não garante desenvolvimento. Então, muitas regiões produzem riqueza sem conseguir transformá-la em educação, infraestrutura, inovação, diversificação. Então, por isso que nós defendemos governança territorial que permita a comunidade participar dessas decisões. Porque é o que você falou, né? A riqueza ela é gerada, mas ela não fica no local em que foi gerado, né? Ela fica talvez ali para o governo, para a empresa, mas não para o município ou muitas vezes até mesmo para o estado em que essa riqueza foi gerada. E é uma pena, porque
a área, ela fica degradada, não dá para negar, né, que não há uma degradação, apesar de todos os planos posteriores, né, àquela exploração, a área ela fica degradada, né, acho que não dá para negar, né, Simone, mas muitas vezes você não tem o benefício, a contrapartida para aquela população que ao longo de todo o tempo conviveu com alguns incômodos que o negócio acabou gerando. Então, ela acaba tendo só o ônus, né? Não o bônus da operação. Então, acho que é isso que a gente precisa inverter. Eu acho que você traz um ponto, tem mudado bastante isso, tá, Renata? Eu acho que as empresas têm também tido essa preocupação, porque, lógico, você, ao instalar também uma mineradora dentro de uma comunidade, tem os seus benefícios e o ônus dessa operação, né? A questão do ambiente, mas a gente tem empregos, a gente tem uma situação econômica ali que está crescendo numa região. O que a gente precisa olhar é o quão mais a gente consegue agregar isso tudo. Então, o objetivo de transformar a riqueza mineral em desenvolvimento territorial permanente, não apenas em transferências governamentais. Isso vai exigir lei robusta e mecanismo que funcione na prática. Mas é o que você falou, né? Também olhar essa exploração econômica com responsabilidade. A gente pode explorar, sim, o território sem agredir de uma forma tão abrupta o ambiente. A gente tem condições hoje, com tecnologia, a gente tem condições de fazer uma exploração consciente. Então, é nesse olhar que eu coloco aqui meu ponto nessa sua pergunta, tá? Não, perfeito. E, Simone, como que a modernização da compensação financeira pela exploração mineral, ela pode ajudar a criar fundos regionais focados na diversificação econômica e infraestrutura, né? Que é até um pouco do que a gente está falando. A compensação financeira, né, o famoso CEFEM, né, que é o royalty que a mineradora paga ao Estado, atualmente ele vai para o Tesouro, né? Então transforma-se em gastos correntes, vamos dizer assim. A proposta é criar fundo específico para regiões mineradoras e investir em diversificação econômica. Se há, por exemplo, níquel em determinado município, criar fundo para desenvolver outras atividades econômicas ali. Então, quando a mina encerra, né, porque nenhuma mina é para sempre, quando uma mina encerrar suas operações, a região não colapsa economicamente. Então, o objetivo é criar incentivo econômico para densificação da cadeia. Então, empresa que investe em refino pode receber um sinal de mercado que essa atividade é reconhecida como valor agregado. Então, o CEFEM não deve ser vista, né, essa compensação, apenas como uma compensação financeira. Ela tem que funcionar como um instrumento de política econômica e territorial. Isso que você falou, acho que é super importante, né? Após a exploração daquele mineral, daquela mina, você não ter o colapso financeiro e econômico daquela comunidade, porque pensa-se em tudo, muitas vezes não se pensa nessa continuidade de riqueza para aquele local, né? E você vê daí a cidade sendo praticamente desfeita, né? Então, uma cidade, de repente, próspera, não se tem mais oportunidades ali, você acaba tendo uma mudança, né? Uma migração, porque ali você não tem mais geração efetiva de riqueza. E o Estado, né, ele pode atuar aí como um indutor desse mercado interno, por meio de compras e práticas públicas sustentáveis, né, as próprias licitações e tudo mais. Qual seria o impacto dessa medida para fortalecer a indústria de minerais processados aqui no país? Bom, Renata, esse é um mecanismo super importante para esse movimento da transição. O Estado ele é o maior comprador de bens e serviços. Então, se ele estabelece critérios de sustentabilidade, rastreabilidade e conteúdo tecnológico, ele cria sinal de mercado que estimula o investimento privado em novas cadeias. Então, um exemplo, né? Uma grande empresa estatal adquire volume significativo de aço anualmente. Se exigir aço de baixa emissão,
com a certificação adequada, enfim, está criando uma demanda inicial que justifica investimento privado em descarbonização. Então, é uma forma de acelerar a formação de cadeias industriais sem depender exclusivamente de exportação. Então, o impacto é duplo, Renata. Fortalece a indústria brasileira que investe em descarbonização e justifica a despesa pública. Não é subsídio. Está pagando mais por qualidade, critério específico, exatamente como o mercado privado faria. Então, mas deve ser crível, especificar critérios com clareza, dar tempo à indústria para adaptar-se, fiscalizar cumprimento. Então, compras públicas ajudam a criar a demanda inicial para novos produtos. Foi assim em diversos setores ao redor do mundo, Renata. Uhum. E, Simone, sem previsibilidade, né, o investimento ele acaba não chegando. Como que uma reforma regulatória e o próprio fortalecimento da Agência Nacional de Mineração, eles ajudam a atrair capital de longo prazo? Pois bem, Renata, investidor precisa de 3 coisas: previsibilidade, segurança jurídica, agilidade regulatória. Mineração é atividade de longo prazo. Então, projetos levam mais de 10 anos entre a descoberta até a operação. Então, a Agência Nacional de Mineração, fortalecida, reduz riscos e melhora a atratividade do país. Então, fortalecer a ANM significa maior orçamento e quadro técnico, autonomia decisória, com a accountability pública, integração com outros órgãos, tanto ambiental quanto infraestrutura. Então, não se trata de flexibilizar regras, eu quero deixar isso bem claro. Trata-se de tornar regras claras, previsíveis e estáveis. Investimento privado que o Brasil necessita só vai se materializar com isso. Perfeito. E, Simone, como que você vê hoje o país, né? Você falou, acho que questões super importantes, que é a previsibilidade para o investidor, a questão de regras claras. Como que você enxerga, né? O cenário, ele tem muito a melhorar, ele está bom. Qual que é o ponto de vista aí de vocês? Olha, o nosso ponto de vista é que o cenário ele é de oportunidade. Então, eu acredito que não só para o Brasil, mas para qualquer país que se organizar, tiver uma estratégia clara, uma política industrial bem orquestrada, é uma grande oportunidade para que nós tenhamos a indústria no lugar que ela merece. E a gente sabe que a indústria forte é um país forte. Então, entendendo isso, nós temos uma grande oportunidade, sim, em nossas mãos. Perfeito. E o Instituto EMAIS, ele propõe a criação de um observatório de financiamento e regulação mineral, até para monitorar os fluxos de investimento e emissão de títulos verdes. Qual que é a importância dessa transparência, até mesmo para alavancar novos projetos sustentáveis? Eu voltei, deu um piquezinho. Então vamos lá. Até na linha do que a gente estava conversando, né? O que o Instituto EMAIS ele propõe a criação de um observatório de financiamento e regulação mineral para monitorar fluxos de investimento e a emissão de títulos verdes. Qual que é a importância dessa transparência para alavancar novos projetos sustentáveis? Bom, Renata, não existe boa política pública sem informação de qualidade. Então, a competitividade futura vai depender cada vez mais de capacidade de gerar conhecimento aplicado. Então, por isso é fundamental aproximar empresa, universidade, institutos tecnológicos e centros de pesquisa em torno de desafio concreto da cadeia produtiva. A gente precisa entender a cadeia e ver onde nós temos necessidades e debruçar em cima dessas necessidades e resolver, sendo bem prática. O foco deve estar em tecnologia de processamento, material avançado, economia circular, rastreabilidade e reduzir a emissão. Então, os países que liderarem essas competências estarão melhor posicionados nas etapas de maior valor agregado. Perfeito. E já que você mencionou essa questão, né, das universidades, de tecnologia, o redesenho dos acordos de cooperação internacional, eles exigem uma transparência tecnológica e desenvolvimento de pesquisa com universidades brasileiras. A diplomacia do país, ela está preparada para exigir essa reciprocidade?
Sim, Renata, eu acredito que isso é uma evolução, né? Então, eu acho que a gente está num debate internacional que está evoluindo justamente nessa direção. Cada vez mais países buscam associar acesso a recursos minerais, acesso a recursos naturais, ao desenvolvimento de capacidades produtivas, tecnológicas e de inovação. O Brasil possui ativos importantes, tanto é que ele está na pauta de qualquer nação. Então, o Brasil ele é importante para participar dessa discussão, mas vai exigir uma coordenação política externa, industrial, ciência e tecnologia muito bem orquestrada. Porque nós estamos sendo bastante assediados, Renata. Então, a transferência tecnológica ela não vai acontecer automaticamente. Ela precisa ser negociada, precisa ser estruturada dentro de estratégias de longo prazo. Nós não podemos ter euforia nesse momento. Nós temos que ter uma estratégia bem definida e bem orquestrada. Perfeito. E reduzir a dependência estrangeira em refino, ela exige investimento, né, também em pesquisa e inovação. Como integrar melhor o setor privado e os institutos tecnológicos, como o Senai, o IPT, nessa frente? Renata, isso é essencial. A competitividade futura ela vai depender justamente do conhecimento. Então, o Senai tem experiência em metalurgia, o IPT, por exemplo, em química, enfim, diversos outros temas. Universidades, por exemplo, em simulação, em pesquisa, mestrados, doutorados, enfim. A aproximação com a indústria ela é essencial. Então, o mecanismo que funciona é um consórcio de pesquisa e desenvolvimento. Então, empresa contribui com um problema real, como, por exemplo, como refinar o lítio com menos energia. O Senai e o IPT trabalham em solução, a universidade valida metodologicamente, e depois isso, todo mundo vai se beneficiar, porque isso vai ser público. Então, países que liderarem a próxima etapa da cadeia mineradora serão aqueles que dominarem tecnologia, não apenas recursos naturais. Então, investimento em P&D aplicado não é gasto, esse é investimento, é construção de competitividade de longo prazo. Perfeito, você está certíssima, Simone. E o Brasil, nesse investimento também em P&D, como que a gente tem se saído? Não muito bem, né, Renata? A gente não tem essa vocação, a gente não tem essa veia, e aí por isso que essas arrecadações, né, no caso, nós citamos aqui na nossa conversa, CEFEM, tem que ser transferido para instituições de tecnologia, tem que ser transferido para pesquisa. Nós precisamos de mais pesquisadores e precisamos que esses talentos não sejam exportados. Nós temos vários e vários brasileiros extremamente talentosos em outras nações, em outros países, e muito bem sucedidos. Mas por quê? Porque o investimento lá é muito robusto, dão assim, um prestígio ao pesquisador muito grande. Então, nós estamos perdendo talentos, nós precisamos reter esses talentos são retidos com investimento em pesquisa. Concordo nessa questão aí da transferência dos talentos. Eu acho que é algo que tem acontecido e muito, né? Acho que cada vez mais, ou seja, pela falta ali do investimento nesses profissionais, na própria academia, na questão de pesquisa e desenvolvimento. E, Simone, como que você vê, né, para a gente mudar essa perspectiva de país? Quanto tempo, mais ou menos, seria necessário para a gente deixar o Brasil em um cenário ideal para o setor? Eu acho o tempo vai dar atitude para mim, Renata. Eu acho que a velocidade você ganha com ações bem estabelecidas e executadas. Parar um pouco de falar e fazer, que foi o chamado da COP30. Nós precisamos implementar. Nós somos ótimos em regras, somos ótimos em leis, mas somos péssimos em praticá-las. Então, nós precisamos, o tempo que nós gastamos escrevendo, nós temos que gastar o dobro agora fazendo. Nós temos que fazer, é simples assim. Então, o tempo vai ser proporcional a isso, ao nosso apetite para arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito.
E eu acho que também não dá para demorar, né, nessa execução, porque eu acho que o que você falou é fundamental. Eu acho que temos muitas leis, né? Acho que todo mundo discute muito, mas e cadê na prática? Agora, se a gente demorar para implementar o que está sendo demorado para se construir em termos de mecanismos, de legislação e tudo mais, a gente vai ficar aí mais 3 décadas para tentar começar a se mover, né? E a gente não tem esse tempo, né, Simone? Eu acho que realmente acho que a gente precisa aí colocar em prática numa escala muito mais ágil do que até hoje a gente já caminhou. Então, eu acho que realmente aí essas suas considerações acho que são super importantes no pensar e no mudar essa questão da indústria hoje, como se coloca, até para o país continuar sendo protagonista, né? Porque o país ele é protagonista em termos de recursos naturais e recursos minerais, mas e a partir daí? Como que a gente caminha sendo protagonista na geração de riqueza, até mesmo dentro do país, né? Isso mesmo, Renata. E eu acho que a gente passou da hora já. Acho que a gente já tá quase perdendo o timing. Exatamente, Se a gente não reagir, não, sabe, não focar, e falando, né, na mineração, não é querer abraçar tudo com as mãos, não quer abraçar o mundo, é entender a nossa vocação, é isso. E eu acho que assim o setor, né, de mineração no país, ele sempre foi um setor que acho que sempre todo mundo atirou muita pedra. Acho que até talvez até por não entender a importância da mineração na vida de cada um, né, no que a gente precisa dos recursos minerais para questões simples do nosso dia a dia. A gente só está conseguindo conversar aqui porque existem recursos minerais, porque se não fosse a mineração, a gente não poderia estar aqui, né, trabalhando, tendo essa conversa, né, via computador, via internet, tudo mais. Então, eu acho que é um pouco desmistificar a questão da mineração, trazer a relevância e a importância para todos os segmentos, né, não é só para a indústria pesada, mas é para o dia a dia de todo mundo, e mudar um pouco o conceito e trazer essa velocidade. E eu acho que, né, acho que na sua fala ficou muito presente a questão da segurança jurídica, da questão de que não é uma flexibilização, porque acho que muitos conceitos se confundem, né? Até numa das primeiras perguntas ali que eu te fiz, você falou da questão do licenciamento, de trazer questões mais claras. A gente teve uma mudança agora na lei de licenciamento ambiental, e uma das coisas que se traz muito, né, o que se fala muito é tentar jogar pedra de que a gente está flexibilizando muito o sistema. Não se trata de uma flexibilização, mas sim de você trazer mais recursos para fortalecer o processo de licenciamento, trazendo mais segurança jurídica, porque o que se não se tem é segurança jurídica dentro do processo de licenciamento ambiental, muitas vezes, né? É algo que deveria trazer uma segurança para a indústria, para o investidor, e que não se tem. Então, eu acho que é algo que está se tentando também de um modo geral. Perfeito. E não ter surpresas, né? A gente tem que levar, se coloca na cadeira também, né, do investidor ou do industrial ou do governo. Então, é você entender que com surpresa gera insegurança. Então, com insegurança, o risco é muito alto. Então, você não vai colocar ficha ou dinheiro, você não vai colocar ali. Então, o que a gente precisa entender é isso. A gente precisa de, sim, regras robustas, mas regras factíveis, que preservem o meio ambiente, que preservem a comunidade local, que traga, né, valor para aquela comunidade, valor para a empresa, valor para o governo, valor para o Estado. Então, esse conjunto que precisa ser pensado. Perfeito. E, Simone, uma última questão aqui que eu queria te colocar, né? Você vê o setor mais otimista ou ainda para um lado mais pessimista? Para a gente ter um cenário um pouco mais ideal.
infelizmente, eu acabei de voltar no seminário do IBRAM, falando justamente sobre minerais críticos. Eu vou dizer aqui a minha opinião, ainda vejo pessimista. Eu acho que vem a boa intenção, mas ainda por causa do histórico, Renata, ainda muita insegurança. Ainda vê muita a questão da imprevisibilidade de demanda e regulatória, ainda mais no momento que o país está passando de novas eleições. Então, eu acho que ainda é um cenário mais para pessimista do que otimista, mas em evolução, mas eu diria que mais para pessimista. Pessimista, perfeito. Bom, Simone, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Com certeza, Renata. O Brasil, Renata, ele tem uma vocação mineral real, em alguns segmentos específicos. Então, não é romantismo, tá? É geologia, economia e realismo. Nós temos minérios, sim, de qualidade em certos minerais. Nós temos economia, energia renovável. Nós temos mão de obra qualificada. Mas vocação não significa que devemos tentar processar tudo. A pergunta estratégica tem que ser: em quais cadeias temos viabilidade real? Onde converge geologia adequada, energia disponível, mercado que pague prêmio por produto diferenciado e tecnologia que podemos dominar ou transferir. Então, cobre, níquel, lítio, alguns segmentos fazem sim sentido. Não é a tabela periódica toda, gente. Então, a vocação mineral só se transforma em oportunidade se aprendermos a criar valor agregado onde essas condições realmente existem. Mineração pura, extração e venda como commodity deixa o Brasil do jeito que está, abaixo do seu potencial. Então, refino, processamento, manufatura, em áreas específicas onde faz sentido, vai deixar o país melhor posicionado. Então, a China entendeu isso 20 anos atrás, investiu sistematicamente nas cadeias onde havia demanda crescente. Hoje, ela controla o refino significativo de lítio, cobalto, terras raras. Então, não porque tem mais minério que o Brasil algumas vezes, mas porque foi seletiva, foi estratégica e consistente. Então, a transição energética não será definida por quem possui mais recurso natural, mas por quem consegue transformar em desenvolvimento econômico, conhecimento e capacidade industrial. Então, o Brasil tem condição total para isso. Em segmentos específicos, ele reúne esses ativos de abundância, energia, potencial industrial, mas só onde todos eles convergem que faz sentido. Então, o momento agora, Renata, é agora. O momento é agora. Porque a demanda global por energia limpa vai criar muita oportunidade na próxima década. Então, se não aproveitarmos onde temos visibilidade, viabilidade real, outros vão aproveitar. Então, não é fácil, não é simples, não é para amadores, mas é factível. Onde temos condições concretas, é factível. E é precisamente onde o Brasil está deixando valor significativo na mesa. Perfeito. Simone, eu acho que falta estratégia e planejamento de médio e longo prazo, né? Porque não é nem de curto, mas é médio e longo prazo. É um projeto de país, é um projeto de mineração para o país, né? E eu acho que sua fala aí final, eu acho que disse tudo. Então, não sei, é o resumo aí do que eu posso aí fazer dessa sua fala. Não, perfeito, Renata, é isso mesmo. Queria te agradecer a oportunidade e chamar aqui os ouvintes para entrarem no site do EMAIS, e nós temos algumas publicações, diversas publicações, e uma recente dos 10 insights sobre minerais críticos. Convidar aí os nossos ouvintes para acessarem e lerem um pouquinho e comentarem. Sempre vai ser muito bem-vindo os comentários. Perfeito, Simone. Queria te agradecer pela sua participação no programa
E já deixo o convite para que você volte mais vezes. Tá bom, Renata, agradeço e sempre que quiser. Obrigada. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Simone Klein sobre os insights e planos de ação para a transição energética e a transformação verde da indústria. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo. Nos vemos na próxima semana.